Olá, corujas do Palavras Cruzadas, terça-feira deliciosa, dando continuidade a um drama que eu venho vivendo depois que eu fiquei mapeando meus livros e pensando, uau, como eu queria vê-los em alguma tela. Não dá nem pra falar que é cinema só hoje, né? Porque já daqui a pouco chega no Netflix, já vai direto pro On Demand. Eu queria vê-los interpretados, eu queria vê-los chegando a mais público, para de repente esse público que não leu o livro voltar para ler o livro. Essa é a minha vontade. Mas antes, que tal se inscrever aqui no canal, caso você não tenha feito isso? Eu quero muito chegar aos 9.000 corujas, 10.000, 20.000, 1 trilhão de corujas, mais do que pessoas tem na Terra. Porque mais pessoas vendo Palavras Cruzadas podemos ter mais pessoas querendo ler, e isso só melhora o planeta, não é não? Lê tudo. Mas vamos lá, porque a discussão hoje continua sendo livros que merecem virar filmes. Pois bem, semana passada, se você perdeu, eu já fiz uma boa lista dizendo que de livros que eu li e que eu queria que virassem filmes, mas são vários, então hoje eu trago mais um pouquinho dessa lista. E na semana anterior eu falei dos livros que viraram filmes, então se você perdeu, dê uma olhadinha, porque ali eu vou falar quais que valeram virar filme, porque não é porque quando vira que necessariamente está maravilhoso, certo? Então vamos lá. Hoje eu começo com um polêmico, chama Matem o Presidente. Quando eu fiz a resenha, inclusive eu estava de férias, tinha a Cachoeira da Cascadanta no Parque Nacional da Serra da Canastra atrás de mim, porque eu faço de tudo para trazer dica para vocês, mesmo nas minhas férias. E olha, esse livro ele é muito curioso, ele é escrito pelo Sam Bourne. Primeiro porque ele é corajoso em dizer ter este título, mas ele de fato é provocador, é claro que ele está falando do Donald Trump, mas ele ele dá uma razão para que dois funcionários altíssimo escalão, assim, o principal general do exército americano e um outro cargo gigantesco dentro da Casa Branca, queiram matar o presidente, porque o presidente está colocando os Estados Unidos em risco, porque ele está atiçando a China, ou se seja, não, era a Coreia do Norte, óbvio, porque ainda até na vida real é assim mesmo. Mas enfim, é um drama não, é uma ficção eletrizante e que, caramba, adoraria que virasse um filme. Só não vai virar porque no momento não pode. Tem que, eu acho, que esperar o Trump sair para eles poderem sequer brincar com a situação, que é grave para os americanos. Mas eu sei que esse livro vendeu horrores. Então, como livro, fez sucesso. Outro livro que eu gravei num lugar inusitado, que foi em cima de uma árvore, eu estava no galho de uma árvore, caramba como eu já fiz loucura no Palavras Cruzadas, é No Surrender. O No Surrender tem vários títulos, porque em português ele veio como, cadê o papel aqui? Sem rendição, ok, é bem igual, mas às vezes tem a versão de Minha Guerra de 30 Anos, assim como em inglês tem My 30-Year War, e ele é do Hiro Onoda. É uma história que eu nunca tinha ouvido falar e fiquei impressionada em descobrir que existia. Foi um soldado japonês que ficou 30 anos depois que a Segunda Guerra Mundial acabou, lutando e persistindo em ser um soldado numa ilha nas Filipinas. E olha, é uma história muito louca, porque ele estava primeiro com mais 3 colegas, todos eles morreram ao longo desses 30 anos, e ele conseguiu ao longo de 30 anos sobreviver no meio da selva, da floresta, e chegou a matar moradores da região mesmo anos depois. E eles ficaram anos e anos, mandando recados por aviões, jornais, com foto da família dele, pedindo para ele parar com isso, porque a guerra já tinha acabado e ele não acreditava. Mas não vou contar mais, porque você tem que ir lá olhar o post também, porque senão eu faço mais uma resenha. Isso não é história? Fala, isso é filme. O meu amor por esse livro é persistente, diário, no País das Sombras Longas, de Hans Ruesch, Ernenek Asiak. Nunca esperei sentir o que eu senti nesse livro, de verdade. Trata a história de uma família inuit que não é uma história real, mas é baseado em fatos sociológicos, antropológicos e etc. E você descobre o que é ser um esquimó. E você não sabe o que você vai descobrir. Você não tem noção. Esquece, você não sabe nada. Eu vou dizer, você não sabe. Quando você não lê esse livro, você não sabe. Então, assim, o máximo que eu vou dizer é: putz, grila, tinha que virar filme. Né? Se as pessoas já leem pouco, tinha essa história que ganhar uma projeção maior, e isso aqui tinha que virar filme. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich, se eu não me engano é assim que fala o nome dela, foi um livro que me surpreendeu bastante e trata das mulheres russas sendo uma força muito importante no exército russo na Segunda Guerra Mundial, lutando contra os alemães e os invasores no geral. Então, assim, um lado da história que eu nunca tinha visto ser contado e que me impressionou muito a importância delas para o exército russo e o respeito que elas tinham. E depois o drama que elas viveram por terem participado da guerra, sendo
rechaçadas na sociedade. Olha que coisa louca. Enfim, salvaram muita gente, mataram muito inimigo e depois ainda pagaram o preço por terem participado. É uma loucura, definitivamente, tem que alcançar um público maior. Atenção para essa dica, assim, Gritos no Silêncio da Angela Marston. Não tem filme feito por ele, mas existe um Gritos no Silêncio que é sobre a guerra no Camboja, que foi lançado em 1984, não tem nada a ver, tá? Chama Gritos no Silêncio, da Angela Marston, é uma detetive mulher que investiga uma série de assassinatos, tem uma trama muito forte para quem gosta de ficção policial, de investigação policial, então assim, foi uma personagem que me fisgou, e eu falei que eu estava traindo a Erica Foster, que é a outra paixão que eu tenho de ficção policial com uma detetive mulher, mas eu adorei a trama e daqueles filmes que talvez não vá direto para o cinema, talvez vá direto para a televisão, mas é um filme que entretém, é um livro que entretém bastante, então fica aqui a minha dica. Tem o dia que o presidente desapareceu, o primeiro livro escrito pelo Bill Clinton, o primeiro livro de ficção, escrito pelo Bill Clinton com o James Patterson. Ele, claro que ele usa todo o conhecimento dele como presidente de como funcionam as entranhas, né, de segurança nacional e do que pode ser feito e do que não pode ser feito. Agora, o fato é que eles criaram uma trama muito legal, você fica preso ali, ainda mais porque você sabe que o Bill Clinton participa na concepção desse livro, então que muito do que está sendo dito ali pode acontecer ou funcionaria daquela forma. É uma trama de uma tentativa de assassinato, na verdade uma trama de um atentado terrorista e que, óbvio, o presidente dos Estados Unidos é o grande herói. Diferente do Matem o Presidente, que eu comecei essa resenha, esse post aqui falando do Matem o Presidente, esse é um que provavelmente sai, provavelmente vira filme, se quiserem, porque esse aqui enaltece o presidente. O outro é para matar o presidente, que é louco, mas esse aqui enaltece o presidente. Então, olha, Bill Clinton arrasou, meu cara. Tô quase no final. Um banquete para Hitler, de V.S. Alexander. Olha, baseado em fatos reais, mas é uma história fictícia, que dá conta de uma mulher que foi, de fato, uma provadora da comida que era servida para o Hitler. Ele tinha provadores e tinham tentativas de assassinato via veneno através da comida dele, porque ele sabia que ele podia ser traído por algum partidário, como é que não é partidário? É algum colega, alguém da equipe dele, tá me faltando a palavra, e aí ele se protegia dessa forma. Então ele tinha uma equipe de provadores e ela viveu com Hitler, provava a comida e chegou a conversar com Hitler e com a Eva Braun em algumas circunstâncias. Então tem toda a trama da vida dela. Essa pessoa é real, mas é claro que eles fantasiam um pouco em cima dessa história, mas é super interessante. Então uma outra visão de um outro âmbito. E falei já aqui no post um sobre Segunda Guerra Mundial e Holocausto. Falei sobre dois, né? Eu falei sobre Canções de Ninar de Auschwitz, super forte, e falei do Holocausto Brasileiro, mas é outro Holocausto. Ok, segue a vida. E só para fazer aquele drama final, desde o post anterior, A Mulher na Janela, do A.J. Finn, vai virar filme. Quando eu li, eu falei, caramba, isso tem que virar filme, vai virar. E tem mais. Sabe quem que vai ser a atriz principal que faz essa tal dessa Mulher na Janela? A Amy Adams, que eu adoro de paixão. Que atriz fantástica, maravilhosa, perfeita para esse filme. Vou dizer que se fosse, eu não conseguiria imaginar a atriz para esse filme, mas quando eu vi, eu falei, encaixou. Sensacional, nota 10 para quem está montando o elenco. Bom, lembrando que o A.J. Finn foi super criticado por ser um cara mentiroso durante a vida dele inteira. Mas eu não vou relembrar essa história agora. Por favor, assista o post que eu fiz, a resenha sobre A Mulher na Janela. Mas a notícia maravilhosa é que de todos esses que eu falei, esse de fato já está em produção e daqui a pouquinho a gente vai ter acesso a ele. Espero que ele seja tão legal quanto o livro, porque o livro é muito bom. E assim eu termino a saga Livros que Devem Virar Filmes e a gente espera que eles sejam fantásticos e que a gente adore e consiga empatar todo mundo. Quem sabe até ganhar do livro, porque, enfim, não, ganhar do livro nunca é bom. Gosto que o livro empate, que a coisa fique digna, que fique válida. E você, o que você acha? Quais livros você gostaria de ver nas telonas, ou no seu Netflix, ou enfim, no seu celular, sei lá onde você assiste os filmes? Mas de todo jeito, onde você gostaria de ver e quais atores poderiam ser os atores principais, os personagens principais? Vamos fazer essa discussão que é muito legal. Eu peço para que você
Me acompanhe nas redes sociais, eu posto muita coisa legal por lá e já te lembro, toda terça-feira às 6 da tarde tem um Palavras Cruzadas novinho para vocês. Por favor, compartilhe o canal para a gente alcançar aí todos os alienígenas do planeta e fora do planeta. Um beijo, até a semana que vem.